Doramers, tudo bom? Estamos de volta e hoje vamos falar das histórias incríveis que chegaram em 2023. Olha só, passamos da metade do ano e um monte de dorama fantástico com astros queridinhos aconteceu, estreou. Entretanto, alguns deles voltaram apenas no cinema. Por isso, hoje vamos falar das melhores histórias que estão aí para a gente poder assistir. Inclusive, tem link para você poder conferir caso não tenha assistido algum desses doramas. Tem Kim Seo-woo, tem Hyun-bin, então vem comigo que eu vou te contar tudo. Já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma dica incrível aqui do canal. Muito prazer e fique à vontade porque esse canal é meu, esse canal é seu. E começamos com uma história incrível. Tava com saudade do Hyun-bin? Pois é, hoje nós temos esse filme que já está disponível no Brasil e inclusive tem dublagem para a gente poder conferir a história de The Appointment ou Os Homens do Ponto, dorama incrível que na verdade é um filme, pessoal. Sim, a listinha de hoje conta pra gente de filmes maravilhosos. Se você não conseguiu assistir ainda e talvez na sua cidade não tenha aparecido aí no cinema, essa é uma oportunidade de ouro porque assim, pra mim é um dos melhores filmes do ano. Tem pegada de ação, mas não é só isso que domina a história não. Temos um filme baseado em fatos reais, olha só. Esse filme conta pra gente que um grupo de extremistas do Talibã acaba sequestrando, fazendo reféns, um grupo de pessoas da Coreia que estão em viagem para aquela região. E vejam só, a saída vai ser chamar um diplomata para tentar negociar a soltura, a liberdade dessas pessoas. Lembrando que a história é baseada em fatos reais, então a gente vai ver essa explanação e é nesse momento que acontece a aparição do Hyun-bin. Ele vai ser o agente secreto responsável por parte dessa negociação. Então, prepare-se para uma história que é sim incrível, tem ação, mas na medida certa, e apesar de todas as críticas que ela estava envolvida, é um dos filmes mais assistidos na Coreia do ano. Olha só, pessoal, em 2023 teve Hyun-bin, e se você ainda não assistiu esse dorama, é uma fantástica oportunidade para conferir o filme que está fantástico. Lembrando que o filme faz pra gente todo o contexto histórico, explica muito sobre terrorismo e vocês vão achar essa história fantástica. Tava com saudade? Oportunidade perfeita. Assim como um outro ícone que também fez o seu retorno, na verdade um dos mais esperados no ano, só que foi pro cinema. Estamos falando de Kim Seo-woo no filme The Child, ou A Criança. Vejam só essa história. O filme chegou tem pouco mais de 2 meses e estreou nos cinemas também. Aqui no Brasil não apareceu em todo lugar não, mas também temos um fansub queridinho que disponibilizou lá na outra rede social o filme para você poder assistir. Caso ainda não tenha visto, é claro, o link vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário, abaixo do box de descrição. Bem, estamos falando de um filme em que um jovem, uma criança, tem pai coreano e mãe filipina. E ele tem o sonho de se tornar um boxeador. Até que por determinada situação da vida, ele tem que voltar para a Coreia, encontrar o seu pai. Porém, este jovem, este menino está completamente sem sentido. Ele é o mais perdido da história. É aí que ele vai ser abordado pelo personagem do Kim Seo-woo, que na verdade é o protagonista da história. Pensavam que a criança seria esse jovem? Não. The Child é justamente o personagem dele que traz ação, traz suspense em cenas incríveis. Sabe aquele dorama que tira o fôlego e que traz uma personalidade emblemática? Pois é. Ele entrega tudo e mais um pouco em uma história fantástica que vale demais você assistir. Lembrando, também já é considerado um dos melhores filmes do ano, Doramers. Tava com saudade dele também? Ótimo momento para você poder assistir. Mas, se você está procurando filmes da Netflix, temos ótimas opções que também são desse ano e tem toda aquela trama diferentona que a gente ama. Começamos falando do ícone Park Seo-joon. Olha só, esse filme chegou recentemente pra gente. Estamos falando de Dream, que pro Brasil veio com o nome de Campeonato dos Sonhos. Quebrando um pouco a vibe de ação, ele vem pra gente com um filme todo trabalhado na nostalgia, vindo diretamente do contexto de 2010. A proposta poderia ser a mais diferente possível e assim foi. Park Seo-joon vai viver justamente o treinador de um time de pessoas que estão em situação de rua. Exatamente. Ele vai ser o treinador do time dos sem-tetos lá da Coreia e esses homens não têm habilidade quase que nenhuma, familiaridade nenhuma com o futebol, mas vão se esforçar para poder competir internacionalmente. Esse filme é incrível e não é só isso não, Doramers, olha.
Prepare-se porque tem surpresa, tem homenagem para o Brasil dentro desse filme, sim. Park Seo-joon entregando o melhor do seu narcisismo, mesmo que seja num papel mais diferente da sua carreira, e ainda tem a participação da Yoo que traz todo o brilhantismo para essa história. Olha, é incrível. Park Seo-joon, na verdade, vai ser aquele jogador de futebol que foi tratado de uma forma um tanto quanto complicada pela mãe, que é um tanto quanto narcisista, por isso que veio essa personalidade dele. Ele vai ser aquele homem que não dá mole, não, entretanto vai ficar mal falado lá na rede coreana, como a gente sabe bem que acontece, né, pessoal? Então, para mudar essa visão que o público tem dele, ele vai treinar justamente esse time de sem-tetos. Foi por interesse? Foi por interesse, mas a história mostra pra gente que cada uma dessas pessoas, sim, o time é composto apenas por homens e todos eles têm uma história de vida por trás. Então, tem abordagem de homens que são abandonados, tem a dor masculina que se sofre sozinha e que muitas pessoas não levam em consideração, outros protagonistas dentro dessa história mostrando pra gente o que é ser abandonado pela própria família e ter que se virar para sobreviver, fora pessoas que foram à falência e não teriam teoricamente mais nenhum motivo de vida, mas são histórias inspiradoras que vão te emocionar. Mas é um filme de comédia, vale demais assistir, pessoal, incrível. E tem uma outra história do Park Seo-joon nessa lista que nós vamos te contar. Mas Dream, ou Campeonatos dos Sonhos, está dubladinho e é incrível, dá para assistir no final de semana de uma vez. Uma outra história também na Netflix que chegou no comecinho do ano e só agora que ela começou a tomar uma nova notoriedade é Jung-e. Esse dorama aqui também funciona como uma espécie de homenagem para Kang So-yeon, que infelizmente nos deixou. É uma história incrível e fala sobre inteligência artificial. Tudo isso dentro do tema de clonagem cerebral. Olha só. Um filme que se passa em um futuro não tão distante, no século 22, onde os recursos da Terra estão escassos e somente as pessoas que têm condições financeiras elevadas conseguem sobreviver. A tecnologia, consequentemente, avançou, mas também foi responsável pela destruição do mundo como nós conhecemos hoje. Nós somos expostos então a como essa tecnologia foi usada como uma ferramenta de guerra. Porém, uma incrível comandante foi a mulher que acabou quebrando padrões e trouxe o desenvolvimento desse filme, desse dorama, que na verdade não é só sobre ação, pessoal. Começa com toda aquela vibe de guerra, de luta, mas a história vira de uma hora para outra e você começa a entender que na verdade é a retratação da clonagem da mente dessa nossa protagonista. Olha só, filme original da Netflix que está dublado e vale muito a pena ser assistido caso você goste de ficção científica. Nessa história, a inteligência artificial é usada justamente para clonar o cérebro desta comandante para que ela possa atuar como linha de frente na guerra. Entretanto, a destruição foi tanta no planeta que a guerra ela acaba se excluindo, ela acaba deixando de existir por conta própria. Essa tecnologia, então, para não ser desperdiçada, acaba sendo usada para qualquer outra coisa que valide a humanidade daquele tempo. Ou seja, as pessoas não vão ter mais direito sobre a sua imagem. Se ela for uma pobre humilde, ela vai ter que abrir mão disso para tentar sobreviver. E foi isso que aconteceu com a nossa protagonista. Mas a história traz muito mais do que isso e é incrível você poder conferir. Lembrando, efeitos de milhões por quase todo o filme que não vai tirar a sua atenção. Você vai entender a história de uma maneira muito fácil. É uma dica incrível que inclusive tem resenha completa aqui no canal que eu vou deixar linkadinho para que você possa conferir também. Não podemos finalizar essa listinha sem a dica incrível. Olha só, esse filme chegou só na Ásia por enquanto, então é o único da lista que a gente ainda não assistiu. Mas por que ele entra nos melhores de 2023? Por enquanto, ele já foi pré-nomeado ao Oscar, ou seja, a Coreia está acreditando que esse filme, que é do Park Seo-joon e da Park Bo-young, vai ganhar a estatueta, assim como aconteceu lá em Parasita, olha só. Novamente a Coreia aposta em um futuro distópico não tão distante, onde catástrofes acabam varrendo a humanidade, especificamente na Coreia, um terremoto abalou geral e as pessoas, pouquíssimas, conseguem sobreviver em uma situação de extrema dificuldade. Eles têm que cuidar de si mesmo, cuidar para que não sejam levados os seus bens, seus pertences, seus alimentos e ainda ter que lutar contra as catástrofes naturais, não tão naturais assim como o filme conta. Temos a atuação incrível do Park Seo-joon, da Park Bo-young, que teve até polêmica recentemente, a gente também contou aqui no canal, mas é uma história incrível.
Estou esperando chegar dubladinho aqui no Brasil e assim que tiver disponível, obviamente eu vou deixar a informação aqui para vocês no canal. Mas vocês já assistiram algum desses filmes incríveis? Comenta aqui embaixo, por favor, porque tem muitos astros queridinhos que talvez não vieram nos doramas ainda, mas já estão aí no cinema ou pertinho de você para você poder assistir também através das informações que eu deixei aqui embaixo em Doramas. Em breve vamos estar de volta com muito mais novidades, então até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!